Hoje, 31 de outubro de 2024, a auditoria do TCU revela quase 3 bilhões de reais em dívidas da Vale não pagas ao governo. Funcionários do IMET anunciam paralisação em protesto contra corte de recursos. Juíza de caso Deolane Gustavo Lima é condenada a pagar dívida por ocupação irregular de imóvel em Recife. Caiado, direita não tem dono e discurso precisa ser moderado. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. A Vale, maior mineradora do Brasil, deixou de pagar 2 bilhões e 800 milhões de reais à União pela exploração mineral nos últimos 6 anos, conforme a auditoria do Tribunal de Contas da União, TCU. O valor representa 71,5% dos 4 bilhões de reais de dívidas prescritas na compensação financeira pela exploração mineral entre 2017 e 2021. Mariana, Ouro Preto, Itabira, em Minas Gerais, e Parauapebas, no Pará, estão entre os municípios mais prejudicados. Enquanto acumulava lucros recordes, como os 121 bilhões de reais em 2021, a mineradora teria deixado de pagar 7 milhões e 600 mil reais por dia em média. A Agência Nacional de Mineração, órgão responsável pela fiscalização, enfrenta um déficit grave, operando com apenas 34,2% do seu efetivo legal. Apenas 4 fiscais supervisionam 39.300 processos ativos e apenas 1,1% dos processos de lavra foram auditados em 2022. Segundo o TCU, o prejuízo gerado pelo não pagamento pode alcançar 20 bilhões de reais. Senado aprova limite de ruído para fogos de artifício em 70 decibéis. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ do Senado, aprovou nesta quarta-feira 30 o projeto de lei 5 de 2022, que proíbe a fabricação, armazenamento, comercialização e uso de fogos de artifício que emitam ruído acima de 70 decibéis. Aprovado em caráter terminativo, o projeto seguirá diretamente para a votação na Câmara dos Deputados. O relator, senador Castelar Neto, do PP de Minas Gerais, ajustou o texto original, que propunha a proibição de qualquer nível de ruído, argumentando que o limite de 70 decibéis é suportável para pessoas com hipersensibilidade sensorial. Segundo o projeto, multas para o uso dos artefatos proibidos variam entre R$ 2.500 e R$ 50 mil, enquanto empresas que descumprirem a norma poderão pagar entre 5% e 20% do faturamento bruto e terão material apreendido. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. Funcionários do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, anunciaram uma paralisação de atividades nesta quarta-feira, dia 30, em protesto contra o que chamam de desmonte do órgão, vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária. A paralisação deve envolver unidades de 7 estados e do Distrito Federal. O INMET, responsável pelo monitoramento meteorológico oficial do Brasil, sofre com o menor orçamento anual de sua história, que caiu de 29 milhões de reais em 2020 para 11 milhões e 500 mil reais no primeiro semestre deste ano. Segundo a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, o corte prejudica serviços essenciais como monitoramento e atendimento ao público. A unidade de São Paulo e Mato Grosso do Sul, por exemplo, possui apenas 4 servidores de carreira e enfrenta a falta de estrutura, afetando a capacidade de resposta às demandas crescentes por informações meteorológicas. A informação na hora certa. Rádio Notícias. Rádio Notícias.
A juíza Andréa Calado da Cruz, conhecida por sua atuação na Operação Integração, foi condenada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco a pagar uma dívida de R$ 261.800 referente ao uso irregular de um apartamento de alto padrão em Boa Viagem, no Recife. A decisão transitou em julgado em agosto de 2022 e o prazo para pagamento venceu na última sexta-feira, 25. Com o não pagamento, os bens da magistrada estão sob risco de penhora. O processo começou após Andréa Calado deixar de pagar o financiamento do imóvel que foi arrematado em leilão em 2021. Mesmo após a venda, ela continuou a ocupar o apartamento até ser despejada. Recentemente, a juíza ganhou holofotes por decretar o bloqueio de bens e mandar prender o cantor Gustavo Lima, a influenciadora Deolane Bezerra e outros 20 investigados em um suposto esquema bilionário de lavagem de dinheiro. Pequenos negócios que estão na dívida ativa da União têm até hoje para se regularizar. Paloma Custódio traz mais informações. Mais de 1.860.000 microempresas e outras 277 mil empresas de pequeno porte têm até o próximo dia 31 de outubro para regularizar os débitos com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN. Ao todo, esses empreendimentos devem cerca de 515 milhões de reais. O prazo para a negociação foi antecipado, com o objetivo de oferecer melhores condições de pagamentos para os pequenos negócios. A adesão ao edital de transações tributárias pode ser feito pelo portal Regularize, onde é possível simular a modalidade que mais se adequa à situação financeira da empresa. Os benefícios variam de acordo com o perfil do contribuinte e da empresa. Os descontos podem chegar a até 70% dos débitos, com entrada facilitada, prazo acima de 60 meses e prestações com valor mínimo diferenciado. Além disso, boa parte dos juros e multas podem ser abatidos na negociação. Com o fim do prazo em 31 de outubro, o próximo edital só permitirá a negociação de empresas com débitos de mais de 90 dias. Segundo a PGFN, esses acordos permitem a manutenção da empresa e dos empregos gerados por ela, além de estimular a atividade econômica e garantir recursos para as políticas públicas do governo. Saiba mais em www.regularize.pgfn.gov.br. Repetindo, www.regularize.pgfn.gov.br. Reportagem Paloma Custódio. Em setembro, os juros do rotativo do cartão de crédito para as famílias subiram 11,5 pontos percentuais, alcançando 438,4% ao ano, segundo o Banco Central. A medida de limitação do rotativo em vigor desde o início do ano não afetou significativamente essa taxa, que varia apenas para novos financiamentos e não para contratos existentes. O crédito rotativo é utilizado quando o consumidor paga menos que o total da fatura do cartão, contraindo o empréstimo com juros sob o saldo devedor. Após 30 dias, a dívida é parcelada automaticamente. No caso do cartão parcelado, os juros subiram 3,8 pontos em setembro, atingindo 185,8% ao ano, embora tenham caído 8 pontos percentuais nos últimos 12 meses. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Caiado defende discurso moderado e afirma que direita não tem dono. A defesa foi feita pelo governador de Goiás em entrevista ao Estadão. Quem explica pra gente é Marquesan Araújo. O governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, defendeu que a direita não tem dono e que essa ala política precisa moderar o discurso para sair vencedora nas eleições presidenciais de 2026. A declaração foi dada em entrevista ao Estadão, divulgada na segunda-feira. Durante a entrevista, houve o questionamento sobre o fato de Jair Bolsonaro ter feito ataques a Caiado. Sobre essa questão, o governador de Goiás disse que a atitude foi desrespeitosa, deselegante e sem necessidade. Caiado também rebateu, dizendo que não é atropelando as pessoas que vai se construir um processo em 2026. Também questionado sobre se já tem nomes de políticos que podem ser seus aliados de direita nacionalmente, Caiado respondeu que esse é um processo que só vai ter alguma
definição em julho de 2026 e que há outros pré-candidatos, como Romeu Zema, do Novo, Ratinho Júnior, do PSD e Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Em Goiás, Caiado conseguiu vencedores em 95 de 246 municípios. O cientista político Eduardo Green considera que é mais importante para um prefeito ter um governador como aliado, até mais do que um presidente da República. Mais do que o partido, é a figura do governador, a performance do governador, a avaliação do governador junto à população que influencia. Mas a questão que importa é que candidatos, sobretudo candidatos à reeleição, e ainda associado à figura de um governador forte no local, isso gera muitas vantagens para quem ocupa um cargo. No Paraná, Ratinho Júnior chegou ao fim das eleições 2024 com 164 correligionários eleitos. Em São Paulo, o Republicanos de Tarcísio de Freitas elegeu 82. Já o Novo, partido de Zema, conseguiu 9 prefeituras em Minas Gerais. Reportagem Marquesan Araújo. Uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, mostra que a progressividade tributária não atinge a parcela mais rica do Brasil, fazendo com que milionários paguem proporcionalmente menos impostos. Segundo o levantamento, pessoas com renda anual de 8 milhões de reais pagam uma alíquota média de 12,9%, semelhante à de trabalhadores que ganham 6 mil reais por mês. Para os brasileiros que estão no 0,1% mais rico, com renda de 1 milhão e 400 mil reais por ano, a alíquota média é de 13,2% e para o 1% mais rico, com 313 mil reais anuais, a alíquota é de 13,6%. Esses percentuais são próximos dos 13,9% pagos por quem recebe R$ 6.500 mensais. O estudo avaliou tanto o imposto sobre a renda das pessoas físicas quanto o faturamento das empresas, considerando que a renda dos mais ricos inclui lucros empresariais. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.